Após mais de 2 semanas, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda parece distante do fim. Na última quinta-feira, dia 10, terminou sem acordos a primeira reunião entre os ministros de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e o ucraniano Dmytro Kuleba. O encontro realizado em Antalya, na Turquia, foi um pedido da parte ucraniana que propunha um cessar-fogo de 24 horas em Mariupol, no sul do país. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Reginaldo Nasser, que é professor livre docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Boa noite, professor Reginaldo Nasser. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer é meu falar com vocês. Prazer é nosso. Professor, mais de 2 semanas desse conflito envolvendo Rússia, Ucrânia, não só Rússia e Ucrânia, OTAN, Estados Unidos. Professor, o que o senhor pode falar para a gente? Bom, eu acho que começar pelo que você colocou aí das negociações. Tá? Eu acho que, comparado ao que estava antes, evoluiu um pouco no sentido de quem está participando. Né? Então, quando começaram essas negociações em Belarus, nós víamos que era uma negociação entre representantes de ambos os países, mas que não eram do alto escalão. Então já se via que ali se tratava muito mais das questões pontuais, humanitárias, do que propriamente para algum tipo de acordo de cessar-fogo. Agora já são os ministros de Relações Exteriores e foram para a mesa e foram na Turquia, que é um membro da OTAN. De toda forma, hoje ainda parece muito distante qualquer possibilidade de acordo. Eu diria principalmente por quem vou chamar aqui do ausente presente. Né? O ausente presente se chama Estados Unidos da América. Né? O presidente Biden, desde dezembro, como a representante chinesa disse com toda razão, está jogando lenha na fogueira. Né? Então, enquanto não houver da parte dos Estados Unidos, né, alguma sinalização para algum tipo de acordo, isso não acontecerá. Enquanto não houver da parte dos Estados Unidos alguma atitude mais específica em relação à Ucrânia, por que eu estou dizendo isso? Porque ontem foi aprovado o orçamento norte-americano que vai estipular gastos até setembro. Colocado 15 bilhões para a Ucrânia, sendo 6 bilhões para... Então veja, se eu estou querendo parar um conflito, se eu estou querendo fazer acordo, eu não vou jogar arma lá. E os Estados Unidos e uma série de membros da OTAN estão jogando armas, mais do que isso, eles estão estimulando voluntários, entre aspas, que no fundo é muito mais mercenários que estão indo lá, ou seja, ele está dando dinâmica para o conflito. Então isso não vai. De outro lado, o Putin também puxa a corda. Cada um vai puxando do seu lado, tanto na questão militar como na econômica. E hoje, ao que parece pelo noticiário, a Rússia entrou numa outra fase, que passou a atacar outras cidades que até então não havia atacado, e está usando mais ataque aéreo, que significa mais mortes civis. Então, infelizmente, nós estamos vendo que o povo ucraniano é vítima da ação da Rússia e bucha de canhão dos Estados Unidos da OTAN. É uma situação lamentável para o povo ucraniano. Professor, eu vou querer em algum momento, eu e o Cosmo, entrar nessa questão dos voluntários, mercenários, mas antes, aproveitando que o senhor mencionou a figura do Joe Biden, eu queria gastar um tempinho de atenção para isso. Porque vamos lembrar que o presidente, quando da deflagração do conflito, o primeiro pronunciamento dele, ele foi apertado por alguns jornalistas sobre como os Estados Unidos se posicionariam com relação à China. E ele, na ocasião, ele tergiversou, falou que não estava preparado para falar sobre isso. Depois, o movimento mais recente dos Estados Unidos foi essa quase trégua com relação aos embargos na Venezuela por conta do petróleo, desse impacto do petróleo. Como o senhor avalia a postura do Biden até o momento, considerando esses dois condicionantes que eu mencionei?
variáveis, melhor dizendo. Eu diria o seguinte, para além da questão, primeira coisa é o seguinte, que está acontecendo desde o início desse conflito, e eu tenho ido em vários debates, em várias lives, e a premissa que eu coloco para entrar é o seguinte: há vários tipos de conflitos. Esse não tem variável ideológica. Esquece isso, né? Então, essa coisa aqui no Brasil, ele é de direita, ele não é de direita. O Bolsonaro foi, o Bolsonaro não é, o Bolsonaro... Esquece, eu vi muita briga nisso. Tem conflito que é ideológico. E as questões ideológicas, a tendência é que elas pesem muito mais internamente do que internacionalmente. Isso ao longo da história. Não que, repito, não que eu não tivesse tido questões ideológicas no âmbito internacional. Mas elas contam menos. Você deu... Eu vou começar pelo fim, mas vou chegar lá. Você deu o exemplo da Venezuela. Na hora que precisa de petróleo, tchau, ideologia. Na hora que precisa de dinheiro, tchau, ideologia. Eu posso trazer aqui vários exemplos, né? E no caso... Aliás, professor, desculpa te interromper, o Maduro, Nicolás Maduro, agora é tratado como um presidente de fato. Não é mais um ditador. Já reconheceu. Olha, o ano passado eu lancei um livro sobre o Afeganistão e tal, e a gente vai reconstituindo, porque a gente vai esquecendo. Sim. Até o dia 12 de setembro de 2001, o Paquistão estava na lista dos Estados Unidos de Estado terrorista. Os Estados Unidos ia pensar o Paquistão para quê? Para usar o território, divisa de 2.500 quilômetros para o Afeganistão, para atacar o Afeganistão. Mandou dinheiro e tirou ele da lista. Ele virou parceiro, assim, entendeu? Então, esse conflito da Ucrânia é um conflito, em primeiro lugar, de geopolítica, segurança. Relacionado a isso, a questão mais da base econômica é isso, tira ideologia. Bom, se isso se envolve grande potência que tenha nuclear, um elemento importante da Rússia, dos Estados Unidos, dos que têm, França, Inglaterra, China, né? Um elemento fundamental, não quero esquecer de direito, eu vejo em outras coisas, nisso não, se chama prudência, equilíbrio. Não sou eu que estou falando, os historiadores de política internacional vão dizer isso. O Biden não absolutamente nada disso. O oposto. Está jogando, repito, lenha na fogueira. Todo o Partido Democrata. E é uma gente olhar isso. Às vezes as pessoas se sentam, tem que ser objetivo. Em termos de tendência nos Estados Unidos é que os republicanos negociam mais do que os democratas. Se tiver estaria contra o Trump, ok. O Trump está de acordo com quem? Vamos lembrar. A Coreia do Norte fez acordo, e com o Talibã. Quem foi com o Talibã no Afeganistão para parar a guerra foi o Trump. Não tem dúvida disso. O ponto fora da curva foi o Bush, sim, o Afeganistão e o Iraque. Outro dia eu fiz um post, eu falei para o pessoal não ficar interpretando, eu vou constatar, sem julgamento. Primeira Guerra Mundial, democrata, Woodrow Wilson. Segunda Guerra Mundial, Roosevelt. Guerra da Coreia, quem começou? Truman, democrata. Todos democratas. Quem é a Guerra do Vietnã? Todo mundo esquece. John F. Kennedy. E depois o Lyndon Johnson. E aí, 8 anos, aí depois chega no Nixon. Guerra do Afeganistão, que eles alimentaram a guerra do Afeganistão contra o Soviético jogando arma lá. E depois virou o campeão dos direitos humanos. Clinton atacou Kosovo. A guerra violentíssima, todo mundo esqueceu de Kosovo. 78 dias, foi 1999. Por quê? Tem uma razão. Não é casual. Os democratas têm a ideia de universalizar o domínio. Então, eu quero fazer o mundo a minha imagem e semelhança.
Então eu vou nisso. Então, quando termina a Guerra Fria, tinha duas posições nos Estados Unidos. Uma é equilíbrio, prudente, zona de influência. Deixa os russos lá. A outra, vamos lá. Aqui veio essa, vamos lá. Isso aí é muito documentado. Não justifica a invasão. A gente pode entrar nisso. Eu até tenho uma interpretação dessa invasão, cara. Mas esse é o pano de fundo. Então, se quiser evitar a guerra, evita jogar arma, evita jogar lenha na fogueira, busca negociação. Estica de um lado, o Putin vai esticar do outro. Não vai ter dúvida. Inclusive, professor, então, falta prudência. Nisso que o senhor acabou de falar, esta semana os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções impostas à Rússia, né? E o Putin já contra-atacou, falou da seguinte forma: vai expropriar as empresas que saírem de lá, né? Já está dando um exemplo concreto. Ou seja, como é que vai ficar tudo isso? Veja só, o que eu vou dizer aqui. Outro dia me perguntaram qual a consequência, eu sempre pergunto, das sanções econômicas. Eu não sei, eu não sou economista e tenho visto posições opostas. Então, não sei. Agora, eu posso dizer para vocês, com certeza, o que aconteceu com as sanções na história. Os exemplos passados. Isso a gente já sabe. Primeiro, nenhum caso, que sanção econômica reverteu a decisão daquele que está sendo punido. Não tem um caso. E veja o que eu vou dizer. Não tem um único caso, inclusive onde a simetria de poder é grande. Quando não era grande potência. O último caso de grande potência, eu não estou induzindo a nada, hein? As pessoas que concluem. Foram Alemanha, década de 30, Itália e Japão. Não estou sugerindo nada, só isso. E os outros foram Saddam Hussein, o Iraque, e tudo mais. Então, além de não reverter, segundo elemento, atingir em cheio a população, os mais vulneráveis. A Unicef fez um estudo de que os anos Clinton, que a gente esquece, porque democrata é educado, né, simpático, intelectual, fala bem, toda a gente só fica nos republicanos. Durante o governo Clinton, que houve sanção contra o Iraque, a estimativa do Unicef é 500 mil crianças. Por falta de... Por quê? Por cadeias produtivas, etc., vários tipos de sanção bate direto em saúde. Direto, todo o país. Né? Então, e aqui na América Latina a gente tem. Quantos anos que Cuba está em bloqueio? Uhum. O que fez isso? Não mudou o regime, como eles queriam, não derrubou. Por outro lado, fortaleceu e prejudicou a população. Não tem um exemplo. Pode ser que esse vai mudar o mundo, vamos ver, vai mudar toda a história. Mas a probabilidade é que não. E está mexendo, repito, com um país que é uma grande potência. Não pode se esquecer disso. Então, não vai, ao que parece, lugar nenhum e vão prejudicar os outros. O mundo inteiro já está com alta de combustível. E vem aí a alta no preço do trigo e do milho. Uhum. E segundo as especulações aí, um lugar que vai ser duramente atingido é o Oriente Médio. Sim, sem dúvida. Professor, eu queria agora falar um pouco do imbróglio, né, desse diz-que-me-disse das armas químicas. Essa semana a gente teve a notícia de que os Estados Unidos estão financiando o laboratório de armas químicas na Ucrânia. Aí primeiro os Estados Unidos negaram, não, imagina, depois acabaram assumindo. Isso até foi parar em debates da ONU, enfim, desse acompanhamento da guerra. E esse discurso, os Estados Unidos alegaram que eram os russos que estavam criando esse discurso para que eles tivessem a eventual justificativa de usar armas químicas. Explica um pouco pra gente esse imbróglio. Quem que tá certo? Não tenho a mínima ideia, mas é igual a investigação policial, tem pistas. A China deu uma declaração. A China, que está até o momento muito equilibrada,
até um momento muito equilibrada, deu uma declaração contundente acusando os Estados Unidos. Bom, mas no meio desse imbróglio, o Glenn Greenwald fez uma matéria muito boa sobre isso. Por que aconteceu? Estava tendo uma audiência, sim, nada de muito importante, que a subsecretária de Assuntos do Estado americano, esqueci o nome dela. Ela é uma figura importante, o Glenn deu histórico, que está lá desde o Bush. Importante. Muda governo. A gente acha que muda governo, sabe, segurança ligada aos neocons. Ela é neocons, o marido é já li coisa do marido dela, um intelectual neocons de direita e tal. E na arguição, o Rubio, que é um senador republicano, tentou levantar a bola dela. Eu não sei o que aconteceu, acho que Freud explica. Ele falou assim para ela: tem instalações, laboratórios de armas, para produção de armas químicas e biológicas na Ucrânia? Ela falou: sim, tem. Todo mundo assustou. Aí ele tentou complementar. Mas os russos e tudo. Aí ela falou assim: mas se usar, são os russos. Tem, mas os russos são os russos. Tá gravado isso. Eu baixei o vídeo. Sim. Tá gravado. Ela falou isso. E agora estão tentando apagar esse incêndio. O New York Times, o Washington Post estão rebatendo o Glenn. Bom, os Estados Unidos têm passado disso. Novamente, eu estava falando lá que eu fui investigar, voltar ao assunto do 11 de setembro, para as pessoas lembrarem. Logo após o 11 de setembro, começou a aparecer disseminar o pozinho lá, o antrax. Lembro. Tipo de talco. Foi tal. Bom, claro, quem que é? Denunciaram Al-Qaeda, terrorista islâmico e tal. Sempre tem gente honesta no meio de tudo. Um oficial, um delegado do FBI, levantou a hipótese: nós examinamos esse material, esse tipo de antrax é produzido apenas nos Estados Unidos. Foram investigar, chegaram a pessoa. Eu esqueci o nome dele. Que é um cientista das Forças Especiais do Exército Norte-Americano. Ele foi detido e, estranhamente, cometeu suicídio. O caso parou por aí. Caso de 007. Então, e o Glenn acrescenta: e a história da guerra do Iraque, o que inventaram? Não inventaram em fofoca, eles foram lá na ONU. Colin Powell lá foi dizer que o Iraque tinha arma de destruição em massa. O New York Times, a jornalista Jessica Stein, ela inventou, é uma jornalista que tinha até então grande confiabilidade. O Tony Blair inventou, agora disse que está arrependido. Inventou a mentirinha. Inventaram um negócio para atacar o Iraque. Um ataque horroroso, mataram milhões de pessoas. Então, você desconfia, não estou passando pano aqui para russos. Os russos também têm. Isso aí não pode entender. Os russos e os americanos produzem arma química biológica há muito tempo. Né? Então, da Ucrânia é novidade. Né? Novidade assim, essa coisa veio à tona e vai se comprometendo cada vez mais, porque essa ideia da Ucrânia, que é a grande questão, é entrar na OTAN ou não, né? E é muito interessante isso que o senhor falou, professor, porque esses exemplos são discursos, né? São guerra de narrativas, mas que na prática são danosas, né? Na prática, né? Não fica só no discurso. Bom, pode falar, professor, desculpa. Pode falar. Não, porque na verdade é uma tática. Você faz o discurso para preparar a população, porque a população apoia. Outro dia eu li, eu estava falando: o Putin conta mentira. É verdade, eu não vou desmentir não. Reprime os meios de comunicação, é verdade também. Mas e a mentira dos Estados Unidos para fazer essa guerra do Iraque? Sim. Uma guerra que durou mais de... Foi uma mentira, foi confirmado, provado que foi mentira. E 90% da população apoia. Então você tem repressão para não falar, mas você tem uma outra. Não é repressão. É uma liberdade de imprensa, mas que todos publicam a mesma coisa. Então, o New York Times publicou, o Washington Post publicou, todo mundo publicou. CNN, o povo entrou.
apoiou. Que aí vira verdade. É verdade. Virou verdade. Virou verdade. E com isso, quero agradecer, infelizmente nosso tempo terminou, o professor Reginaldo Nasser, professor livre docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até uma outra vez. Abraço.